Meu povo queridíssimo, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite e, é claro, boa madrugada para você que está aí varando noite afora, muitas vezes dormindo em cima da Constituição, dos resumos, né, dos cadernos, dos exercícios, porque afinal, claro, concurseiro não tem hora para estudar, né, gente? Tiago Carnim, com mais uma aula de Direito Constitucional, essa matéria que é deliciosíssima. Hoje, eu quero trabalhar com vocês um assunto extremamente importante, muito recorrente em provas de concursos, enfim, de tudo quanto é jeito, que é o poder judiciário. Olha só, gente, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é exatamente a questão da função típica, a função predominante que o poder judiciário exerce, que é a função jurisdicional. A função jurisdicional é a atribuição que o Estado toma para si de solucionar os problemas, os conflitos entre as pessoas. Porque nós, seres humanos, né, erramos, entramos às vezes em conflitos com outras pessoas, um conflito comercial, uma briga de vizinho, e muitas vezes nós não conseguimos chegar a um consenso. Então, às vezes, é necessário que haja uma terceira pessoa totalmente imparcial e que resolva esse conflito. O Estado é esta terceira pessoa. Esta é a função jurisdicional. Essa função de apaziguar, de solucionar os conflitos de outras pessoas é exatamente a função que é exercida pelo Poder Judiciário. Claro que o Estado exerce outras funções, como a função administrativa, a função de administrar a coisa pública, que é uma função típica do Executivo, a função legislativa, de ditar as normas gerais a que nós estamos subordinados, que é uma função típica do Poder Legislativo, mas com o Poder Judiciário nós temos a função típica jurisdicional. Isso não quer dizer que o Poder Judiciário não exerça as outras funções. Ele exerce sim. Em algumas situações, o Poder Judiciário exerce função administrativa, né? Então, por exemplo, um concurso para um tribunal, o próprio tribunal promove o concurso, nomeia novos servidores, está exercendo função administrativa. Função legislativa é a mesma coisa, um tribunal que elabora o seu regimento interno. Então vejam, função típica do Poder Judiciário, função jurisdicional. Função administrativa e legislativa é exercida pelo Judiciário? Sim, mas de maneira atípica. São funções um pouco mais secundárias. Com relação a esta jurisdição que é exercida pelo Poder Judiciário, eu queria trabalhar com vocês 3 características que nós temos da jurisdição. Então, primeira característica, a jurisdição ela é marcada pela inércia. Meu Deus do céu, estou aqui me preparando para o meu concurso e o cara vai querer falar de física, né? Não sei a que horas você está aí, se é de tarde, se é no domingo, se é de madrugada, mas eu acredito que a última coisa que você queria ouvir falar agora é de física. Não se preocupem, porque eu sei tanto de física quanto vocês, né? Então, mas vamos tentar lembrar um pouquinho lá do colégio, do ensino médio, e a gente estuda aquelas leis de Newton, né? Agora vocês vão me desculpar, eu não lembro se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, se é a quarta, se é a 25ª. Tinha lá uma lei de Newton, você sabe, Ademir? O Ademir é meu câmera ali, ele também não sabe, né? Mas a gente está aqui, bom, eu fiz direito exatamente por causa disso, né? Mas vamos tentar lembrar. Tinha uma lei de Newton que dizia assim, que todo corpo, que é exatamente a questão da inércia, né? Um corpo que está parado tende a ficar parado e ele só vai se movimentar quando? Quando houver um estímulo externo que faça com que esse corpo se movimente. Assim é o judiciário. Eu e o meu vizinho estamos brigando, a gente está se matando. O que o juiz vai fazer? Enquanto ninguém entrar com a ação, o juiz não vai fazer absolutamente nada. Ele nem sabe que nós existimos. Então, o Poder Judiciário, como regra geral, ele age por provocação. O juiz só vai agir, só vai dar uma decisão quando ele for instado a se manifestar. Tudo bem? Então, o juiz age por provocação, só quando é agido, tá bom?
Mas, Tiago, o juiz não pode dar uma decisão sem que haja um pedido? Como regra geral, não. Tá? Então, geralmente, quando o juiz dá uma decisão, naquela decisão só vão constar pedidos que foram feitos pelas partes. Então, por exemplo, eu tenho, numa determinada situação, tenho direito a A, B e C. Aí o juiz só me concede A e B porque C, aquele pedido eu não fiz. Essa é a regra geral. O juiz só vai te conceder aquilo que você, ou não, claro, se você não tiver direito, aquilo que for realmente pedido, porque o judiciário só age por provocação. Excepcionalmente, o juiz pode dar algumas decisões sem que ninguém tenha pedido. Isso se chama agir de ofício, ou, às vezes, em prova aparece o termo em latim ex officio, tá bom? Então, quando que o juiz vai agir de ofício? Quando houver expressa previsão em lei. Por exemplo, habeas corpus. Quando o juiz percebe que alguma pessoa sofreu na sua liberdade de locomoção por uma ilegalidade ou um abuso de poder, o juiz pode conceder de ofício, sem ninguém pedir, um habeas corpus? Pode. Mas por quê? Porque isso está expresso no ordenamento jurídico. Tá? Se não tiver expresso na lei, o juiz não pode agir de ofício. Tá bom? Então, primeira característica dessa jurisdição é exatamente a inércia. Segunda característica é a ideia de uma lide, né? De uma briga, de um conflito de interesses. Geralmente, ninguém entra com uma ação judicial porque está feliz. Né? Nós entramos, infelizmente, com uma ação judicial porque nós temos um problema para resolver, porque nós estamos diante de um conflito. Eu não consigo chegar a uma solução pacífica com a outra parte e aí vou ter que entrar com a ação. Claro que existem algumas questões chamadas a questão da jurisdição voluntária, em que não existe necessariamente uma lide, mas aí são medidas excepcionais, tá? Então, vamos aqui nos ater com a regra geral, em que, na grande maioria das vezes, a jurisdição, ela está diante, o exercício da jurisdição está diante de uma lide. Terceiro ponto sobre a jurisdição é a sua definitividade. Então, o que vai acontecer? Eu e meu vizinho, a gente está ali brigando, a gente não se aguenta, a gente não chega a uma solução. Entramos com uma ação judicial e o juiz diz o seguinte: o direito é este, quem tem razão é você e não você. Ou o juiz pode dizer, olha, você tem razão em partes, o teu pedido vai ser parcialmente procedente. O juiz pega uma situação conflituosa, uma situação litigiosa e faz o quê? Torna-a definitiva. Claro que desta decisão ainda cabe recurso para os competentes tribunais, mas vai chegar um momento em que não vai ter mais recurso. E aí nós dizemos que a decisão transitou em julgado. E aquela decisão necessariamente deve ser obedecida, deve ser respeitada exatamente porque ela é revestida de definitividade. Tá bom? Então, 3 características nós temos da jurisdição. Agora eu queria trabalhar com vocês a questão da estrutura, da organização do Poder Judiciário. Venham comigo? Olha só. Então aqui na tela eu coloquei aqui para vocês. Nós temos ali no centro, né? Não é bem no centro, mas enfim, ali no topo, nós temos o Supremo Tribunal Federal, tá? Então aqui é o órgão de cúpula, um órgão máximo, o guardião da nossa Constituição Federal, o STF. E abaixo do STF nós temos ali STJ, Superior Tribunal de Justiça, TST, Tribunal Superior do Trabalho, TSE, Tribunal Superior Eleitoral e o STM, Superior Tribunal Militar. Todos estes são os chamados tribunais superiores. Vocês podem ver que abaixo dele, geralmente, nós temos aí outros tribunais menores, os tribunais regionais, os juízes singulares, né, os juízes de direito, os juízes de trabalho. Então, o que vai acontecer? Estes tribunais superiores, eles são responsáveis por apaziguar, né, por pacificar a jurisprudência no Brasil. Porque o que acontece? Às vezes, o Tribunal de Justiça de Rondônia geralmente julga uma determinada matéria de uma forma.
O Tribunal de São Paulo está decidindo de uma outra forma completamente diferente. O que vai acontecer? Vai começar a chover recursos exatamente para estes tribunais superiores. E estes tribunais superiores têm exatamente essa função de pacificar o entendimento do direito. Os tribunais superiores vão fazer verdadeiras orientações de como os tribunais inferiores, os demais magistrados, eles devem se manifestar diante daquela questão. Por isso que os tribunais superiores são chamados de órgãos de convergência. Tá? Eles vão convergir, eles vão pacificar exatamente a jurisprudência, o entendimento de uma determinada matéria. Tá bom? Além dos órgãos de convergência, nós temos também os chamados órgãos de superposição. O que são esses órgãos de superposição? Eu conto daqui a pouquinho, depois do intervalo.